Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é o novo técnico do Corinthians. Teve finalmente fumaça branca, já que estamos em época de novo Papa. Dorival Júnior vai ser o novo técnico do Corinthians. Já esteve no camarote vendo a lavada que o Corinthians levou do Flamengo de 4-0. Vou falar um pouco sobre o que esperar desse trabalho do Dorival na frente do Timão. Então peço que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Estou gravando esse vídeo logo depois dos 4-0, então, nossa, tô com um humor fenomenal para falar de Corinthians, um humor maravilhoso. Foi uma novela chata pra caramba, nossa, essa época de troca de treinador é um porre. E assim, especialmente a gestão Augusto Melo, é impressionante como eles são muito enrolados para escolher técnico. Todas as mudanças de técnico no Corinthians foi uma enrolação. Antes do Antônio Oliveira vir, quase foi Zanardi, pelo amor de Deus. E até a contratação do Ramon Dias também, a demora, aquela lenga-lenga do Carille, que graças a Deus não vem também. E agora também toda essa novela, primeiro Dorival, depois Tite, agora voltou pro Dorival, então... E o Corinthians indo jogando jogos importantes sem técnico enquanto isso, né? Foda-se, né? Pô, foi enfrentar o Flamengo no Maracanã, sem treinador, o Oliveira botou um time na escalação tenebrosa, a beleza, é o amadorismo que não cansa de largar o Corinthians, não é mesmo? Mas a escolha do Dorival. Tem alguns fatores que não vão influenciar bastante o trabalho do Dorival. Antes de falar um pouco mais dele. A questão de janela de transferência, qual a capacidade do Corinthians de se reforçar, capacidade financeira, a gente está vendo a dívida aumentando e tudo mais, sabe que o Corinthians não tem uma capacidade de investir tanto quanto outros times, mas precisa de reforço. Nossa linha de defesa, a zaga do Corinthians é um mar de desgraça. Precisa de outras posições também, seria bom ter reforços. Seria bom ter um lateral direito reserva para o Mateuzinho para disputar a posição com eles. Seria bom ter uma opção de primeiro volante com outras características sem ser só marcação, como Raniel e Martinez. Tem mais um jogador de ataque, porque hoje o ataque do Corinthians, o banco de reserva, não tem sem Romero Tales, o Hector Hernandes. Então também ele sente falta de mais uma opção ofensiva, até para ser uma opção a Yuri, Memphis, quando o Garro estiver fora. Não dá para contar muito com o Coronado, né? Então, o Corinthians precisa de reforços, mas que tem essa questão financeira. A questão extracampo, porque, né, estamos entrando aqui já reta final de abril, existe uma possibilidade muito grande que o estimado presidente do Corinthians, Augusto Melo, seja indiciado, no caso vai de Bet, sendo acusado de ter desviado o dinheiro do clube, etc. Então, assim, vão ser tempos bem agitados politicamente o Corinthians. Isso tudo gera incertezas dentro de campo. E ninguém aqui é capaz de botar a mão no fogo. O Augusto chega, eu não vou dizer nem até o final do ano. Eu não sei se o Augusto chega em julho ou no feriado de 7 de setembro como presidente do Corinthians, mas possível que não. Então tudo isso também gera as incertezas, pode ter saídas, querendo ou não. E uma janela no meio do ano, o Corinthians pode ser bastante tenso esse período sem futebol. Ainda bem que vai ter a pausa para o Super Mundial, que toda essa bagunça talvez atrapalhe menos, que atrapalharia se não tivesse ela. Falando do Dorival, o Dorival vem de um trabalho, querendo ou não, muito ruim na seleção brasileira. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre seleção e criticando o trabalho do Dorival com méritos, mas assim, para mim o contexto de um trabalho de seleção é muito diferente do trabalho de clubes. Então, assim, eu não acho que conta muito para a avaliação do Dorival o que ele fez na seleção brasileira. Eu não acho que seja o fator principal para analisar a venda dele para o Corinthians. Vamos ver qual versão do Dorival que vai vir. Porque se você pegar o histórico do Dorival, especialmente o histórico recente, o Dorival, antes da pausa na carreira, antes daquele tempo que ele ficou desempregado, era um técnico que, assim, era um bombeiro de grife. Na verdade era essa. O Dorival era um cara para pegar ali situações de crise e dava o resultado ali no momento e depois, né, ir embora. Trabalhos de curto prazo, era um bombeiro com grife, era um Wagner Mancini de um tamanho maior. Você pegar o histórico do trabalho do Dorival, é muito isso, muito de chegar e apagar incêndio. Só que pós essa pausa, em alguns momentos até fez coisas boas. Teve um trabalho mais longo no Santos, no Flamengo ele assume ali em 2016, não, foi 2018, ele ainda consegue recolocar o time na volta na briga pelo título brasileiro. Teve alguns momentos nisso, também teve outros ruins. Mas depois que ele, com o tempo sem treinar, um trabalho muito ruim no Atlético Paranaense,
E aí é um ponto preocupante que se repetir um pouco na seleção, questão de escolha de time, de como jogar, um time muito travado, um time mais posicional, não é um negócio tão fluido, que era o Dorival tentando propor coisas diferentes, e ele sem saber executar isso também, algo com problema também na seleção. Ele dá uma pausa quando ele volta no Ceará, e após isso a gente vê uns trabalhos do Dorival melhores, não só em resultado, mas também de qualidade do trabalho. O tempo que ele ficou no Ceará, um trabalho que começou de maneira positiva, ele vai para o Flamengo, pega o Flamengo num momento difícil, o Flamengo troca de técnico, o Flamengo não estava vivendo um momento, questões de vestiário, ele consegue gerir isso muito bem, mostrando capacidade de se adaptar ao que tinha ali para extrair o melhor do time, recupera o Flamengo, que tem um ano, assim, não conseguiu brigar para o título brasileiro, mas um Flamengo que conseguiu ser campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians e campeão da Libertadores. Acabou sendo chutado o Flamengo para mim de maneira até injusta, para trazer o VP, que tinha o Vitor Pereira, que tinha nada a ver com aquele elenco. Ele fica um tempo desempregado, já era para ter sido treinador do Corinthians naquela época, já era para ter acontecido antes. O Corinthians não vai atrás dele, vai de Lázaro, depois vai... o Corinthians é muito cagado de gestão do Willian, mas o Dorival já era para ter sido treinador do Corinthians antes dele ir pro São Paulo. No São Paulo ele também chega no momento de baixo, chega um time que não viu um bom momento, e ele consegue ali, tem o reforço do Lucas, também foi muito importante, mas consegue organizar o time e nas Copas, a equipe vai campeão da Copa do Brasil, passando por Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E depois do Brasileiro o time largou também, acaba saindo só para assumir a seleção. Então tem que ver qual o Dorival quer. Esse Dorival que quer implementar uma ideia que ele não sabe apresentar tão bem, um Dorival mais só passando, termos antigos da sua carreira, que não conseguia fazer coisa muito prazo assim, que não se mostrava às vezes muito disposto a se adaptar ao que tinha de trabalhos mais simples, entre aspas, um Dorival mais preso às suas convicções, ou o Dorival que a gente viu nessa metade recente da sua carreira, esse último recorte, no Ceará, no Flamengo e no São Paulo. Um Dorival que soube se adaptar melhor ao que ele tinha em mão, que parece ter melhorado ainda mais a questão de gestão de elenco, porque um problema durante parte da carreira do Dorival era a questão de gestão de elenco. Geralmente os trabalhos dele começavam a cair antigamente, muito por isso, muitas notícias de problemas de relação. No Flamengo, no São Paulo, no Ceará, nunca teve nenhuma notícia a respeito disso, pelo contrário. As notícias eram sempre boas nesse sentido, algo positivo para ele. Se for esse Dorival que busca se adaptar ao que tem, que não tenta assim, inventar roda, que olha para o que ele tem no elenco e busca fazer o melhor com aquele que ele tem em mãos, se mostrando adaptável, eu acho que pode ser bem bom para o Corinthians. Eu acho o nome melhor que hoje, que Ramon Dias. Sim, eu acho o Dorival um técnico acima do que o Ramon Dias é hoje atualmente. É uma diferença tão grande assim? Também não. Eu vejo o Dorival também como um técnico que ainda não tenho confiança em imaginar ele num projeto mais a longo prazo. Tudo bem que no Flamengo ele foi demitido por outras questões, que para mim foi um erro na época, e pelo São Paulo ele largou para assumir a seleção brasileira. Ponto, isso é fato. Mas o último trabalho mais longo do Dorival foi no Santos. Isso faz 10 anos atrás que ele começou lá. Então, é um treinador que eu não vejo ainda muita confiança em imaginar ele, por exemplo, ficando mais de um ano e meio no Corinthians. Isso eu ainda não consigo sentir confiança no Dorival. Para mim, ele é um treinador mais para trabalhos de curto e médio prazo ainda, mas de um nível superior que ele tinha no passado. O trabalho dele no Flamengo e no São Paulo foram trabalhos bons, que tiveram um bom momento. Depois teve quedas, principalmente depois do título das Copas, deram uma largada, mas normal também. Mas eu acho que o Corinthians, com o Dorival, é um técnico que vai montar um time que vai ser organizado. Eu espero que ele busque se adaptar àquilo que ele tenha, mas ele também não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre também com esse sistema defensivo que é tenebroso. Precisa de reforço, precisa de ajuda, mas eu acho uma boa contratação dentro das opções atuais do mercado, né, o principal técnico disponível. E eu acho que o Corinthians foi bem nesse sentido de ir nos principais nomes, tentou o Tite, depois o Dorival, que eram os dois principais nomes disponíveis, e são treinadores mais experientes que vão saber lidar também melhor com todo esse caos político que o Corinthians já vive e vai viver nos próximos meses. Mas eu quero saber de você, deixa aí nos comentários, ou seja você torcedor ou não, o que você achou da contratação do Dorival pelo Corinthians e o que você acha se vai dar certo ou não. Não esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por seguir até o fim, tchau e até a próxima.